Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma parte do decreto 58052. Esse decreto tem uma seguinte função: regulamentar uma lei federal, que é a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A segunda Lei 12.527 diz o seguinte, os estados, os municípios deverão editar decreto regulamentador para colocar essa lei em prática, né? Nesse sentido, o decreto 58052 vem cumprir essa função e cumpre essa função com bastante êxito, tá certo? Bastante êxito. Inclusive, esse decreto 58052, além de regulamentar as situações previstas na 12.527, fez uma pequena ampliação e faz o quê? A gestão de documentos e informações também, né? Por quê, professor? Porque a Lei 12.527, ele trata o quê? Do acesso à informação, da transparência ativa, da transparência passiva, trata do conceito da informação sujeita a sigilo, trata de informações pessoais. Só que a lei, o decreto, deu uma pequena ampliada e essa ampliação nós iremos ver agora, né? Agora, vem comigo aqui. Então, hoje, a aula de hoje é do acesso a documentos, dados e informações, o capítulo 2º do decreto, né? Este capítulo 2º tem esta configuração, né? Tem 4, 5 sessões, né? E aí, prof? E aí? Anotem aí, eu quero que vocês fiquem altamente competitivos, né? Eu não canso de falar isso. Quem estuda com o professor Luiz Antônio pode ter certeza que ele estuda de verdade. Aqui não é um estudo superficial, aqui é um estudo detalhado, um estudo com exercício, um estudo com detalhes, né? A seção 4 e a seção 5, né, está prevista na Lei 12.527 de 2011, tá? Esses demais capítulos aqui, tá? Esses demais capítulos aqui, o 1, o 2 e o 3, é exclusivo do decreto 58052 de 2012. Está aqui. Professor, vamos lá. Olha só. O que acontece, professor? Aqui, esse dispositivo, disposições gerais, bacana. Parte da disposição geral faz parte do pedido lá da Lei 12.527. Gestão de documentos, dados e informações. Aqui, o governo do Estado, o Poder Executivo, vai nomear o arquivo público como o órgão responsável pela formulação e a implementação das políticas públicas. Aqui, neste artiguinho, aliás, neste capítulo, vai definir quais são os órgãos, né? Arquivo Público, ACADA, CISC, né? CAC, né? Que mais? SP, Gov, parece, né? DOC, não, SP-DOC, né? SP-DOC, que é o sistema, ou seja, quais são as entidades e quais são as responsabilidades e atribuições de cada entidade dessa no produto gestão de documentos, né? Isso, elemento novo, isso, documento aí, elemento novo, elemento aí que não tem na Lei 12.527. Bacana? Ou seja, se você... Então é o seguinte, cara, não tem jeito, tá? Esse assunto aqui, você quer acertar, não quer acertar? Então você vai ter que se esforçar. Então, primeiro, já falei isso na aula passada, eu vou reforçar agora. Você tem que assistir a aula 12.527, que é a lei, certo? Você assistiu a lei, depois você vem aqui, assiste o decreto 58052, você pode ter certeza que muitos dos conceitos que nós trabalhamos na Lei 12.527 estão repetidos aqui no decreto. Só que o decreto faz uma pequena ampliação. Qual que é a pequena ampliação? Uma pequena ampliação, mas importante, porque ela fala de quê? Ela vem falar da gestão dos documentos do Estado de São Paulo. Vem comigo, vamos lá. Vamos direto lá. Capítulo 2º, do acesso a documentos, pedidos e informações, né? Do acesso, né, do documento. Esse acesso, eu já vou falar para vocês aqui, tá? Vai falar, do pedido, certo? E recurso. Importante esse cara aqui. Tá? Importante. Bacana?
Importante demais esse cara aqui. Vamos lá. Disposições gerais. Primeira coisa, artigo 4º. É dever. É dever. Tá? É dever. Quando a gente fala assim, é dever, significa dizer o quê? Que é obrigação do Estado. Tá? É obrigação do Estado, dever. Então, o Estado tem a obrigação, tem um dever de quê? É dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Então, a obrigação de fazer. Tá certo? Proibição. Proibição é diferente. Proibição é proibido fazer. Aqui é dever. Primeira coisa, vamos lá. Promover a gestão transparente de documentos, dados e informações, assegurando a sua disponibilidade, autenticidade e integridade para garantir o pleno direito de acesso. Né? Lembre-se que o cerne, o objeto central, tanto do decreto quanto da lei, é o quê? Garantir o preceito constitucional do povo brasileiro a acesso à informação. Então, olha só, é dever da administração pública promover a gestão transparente de documentos, ou seja, todos os documentos, a regra geral, são públicos, dados, informações, assegurando sua disponibilidade, conceito lá no artigo 2º, ó, autenticidade, tá certo? Informação sem modificação, é autêntica, integridade, sem modificação, para garantir o pleno direito de acesso. 2. Divulgar documentos, dados, informações de interesse coletivo ou geral, sob a sua custódia, independentemente de solução. Ó, divulgar documentos e dados, né? Informações. Esse cara aqui, tá? Esse cara aqui é um conceito claro, ó, da transparência, ó, ativa. Essa transparência ativa aqui, nós vamos estudar muito no capítulo 3º. Tá? Porque os órgãos, ó, é dever do Estado, né? No capítulo 3º, ele vai falar como que a administração pública, né, vai divulgar esses documentos. E lá no artigo 3º, no capítulo 3º e também na lei do 12.527, na lei, eles falam assim, o uso intenso do quê? Da internet, dos meios, dos sítios, né, oficiais, né? Terceiro, finalmente, vem comigo aqui, proteger os documentos, dados e informações sigilosas e pessoais por meio de critérios técnicos e objetivos menos restritivos possíveis. Né? Então, isso aqui é o dever do Estado em relação às informações. Né? E aí, prof, esse cara aqui cai em concurso? Claro que cai, né? Isso aqui cai em concurso, ok? Vamos fazer uma questão agora? Vamos lá, vem comigo. SAP, CESP, FUNESP, 2015, cargo de agente. Considerando o disposto no Decreto Estadual 58052 de 2012, é correto afirmar que divulgar documentos, dados e informações de interesse coletivo e geral sob a sua custódia, independentemente de solicitações. E aí, professor, esse cara aqui, ele está disposto na onde? Está disposto no inciso 1º do artigo aqui, ó, artigo 4º. Olha aí, cara, capítulo 4, é dever dos órgãos e entidades da administração pública estadual promover a gestão transparente, de documentos, dados, né, informações, assegurando, olha aqui, 2, divulgar documentos, dados, informações de interesse coletivo ou geral sob a sua custódia, independentemente de solicitações, ou seja, vamos lá, então vai lá, é dever, está no caput do artigo 4º, dos órgãos e entidades da administração pública estadual, né? É dever, né? Exatamente, isso aqui é um dever, né? Segundo a lei, no seu artigo 4º, né? Nós temos 3 deveres, né? E esse cara aqui é o inciso 1. Nós já encontramos, o inciso 2 da lei que nós acabamos de ler. Então, já achamos a turma. Mas vamos ler demais para identificar o erro. Eu sempre digo para o aluno que quer ficar competitivo, ele tem que ter uma postura, né? Não é só chegar e encontrar a alternativa correta e marcar, não. Isso aqui é um treino. O treino tem que ser utilizado para quê? Para você se aperfeiçoar. Você tem que ler as outras alternativas e identificar o erro das alternativas. É de competência privativa. Errado, né? Do chefe da respectiva administração. Não é qualquer, é competência da administração pública estadual, de todos, né? Enseja a responsabilidade do servidor público estadual por ato de improbidade administrativa. Opa, parei, vamos ver.
É correto afirmar que divulgar documentos... Gente, essa atitude de divulgar documentos, ele vai ensejar uma culpabilidade? Não vai. O que está dizendo aqui? Se o cara fizer isso, ele está cometendo um ato de improbidade administrativo. Está errado. Pelo contrário, né? Se ele não fizer isso, que ele poderá estar, dependendo como ele fizer, aí sim que ele estará implicando em atos de improbidade administrativa. D. É vedado. Gente, é vedado divulgar documentos e dados? Nós já vimos o quê? Que esse cara aqui é o artigo 4º, inciso 2º da lei. Então está errado, não tem nada de vedado, né? E constitui-se atribuição do setor de inteligência, né? Gente, setor de inteligência do governo está realmente vinculado aonde? Lá na Polícia Judiciária Civil do Estado de São Paulo, né? Ou seja, o aluno aí tinha todas as condições de acertar essa questão aí. Então, essa questão, a alternativa correta é a letra A. Letra A é a alternativa correta. Bacana? Ótimo. Continuando. Seção 2ª. Então, nas disposições gerais aí, o legislador elencou o quê? Trouxe os deveres. E nós temos quantos deveres? 3 deveres. Vem comigo aqui. Artigo 5º. A unidade do arquivo público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, tá? É responsável pela formulação e implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos a que se refere o artigo 2º, inciso 2º, deste decreto e deverá propor normas, procedimentos e requisitos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e quero fazer um convite muito especial para você que está assistindo a minha aula sobre o decreto 58052 de 2012. Este decreto é um decreto regulamentador da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, na qual o professor gravou tanto a lei quanto o decreto. Tá certo? Fiz uma gravação aí bastante exaustiva, com bastante exercícios, com bastante exemplos explicando a prática, a aplicabilidade, como isso pode cair na sua prova. Garanto para vocês, se vocês assistirem a minha aula, que são 6 partes da Lei 12.527, mais este decreto 58052, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão acertar qualquer questão de prova sobre o assunto, tá certo? Eu, professor Luiz, eu fiz aí uma isolada desse decreto, juntamente com a Lei 12.527. Você quer assistir a lei completa, né? Essa aula que você assistiu é somente 30% da aula. É muito pouco, não vai ficar competitivo, tá certo? Não vai ficar competitivo. Todos os artiguinhos. Quer assistir as 6 aulas da 12.527, quase 4 horas de aula, mais o decreto 58052, clique aqui embaixo, uma isolada do Lá Concurso, por apenas R$20. É isso mesmo, a isolada desses 2 cursos aí, por apenas R$20, você tem direito aí a 45 dias de acesso restrito, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Então, aí, espero vocês aqui no Lá Concurso, pode ter certeza, aula top de linha. Forte abraço, fique com Deus e espero você. Fui, obrigado, tchau. Clique lá.